Hoje eu quero tentar abrir seus olhos para entender como acontece a justiça de Deus no meio de tanta injustiça que a gente vê nesse mundo. Olá, meu nome é Daniel, que a graça e a paz de Deus estejam na sua vida. Você está no canal Diagonal, o canal onde todos os vídeos são para a glória de Deus. E nesse vídeo eu quero trazer uma reflexão. Eu não sou detentor da verdade, tá? Esse é um pensamento que eu estava tendo que fez muito sentido para mim e que eu acho que pode abrir os seus olhos, pode te fazer enxergar a vida de uma forma diferente, por isso eu quero compartilhar. Se você já via assim, põe nos comentários para eu saber, e se você não concorda, põe nos comentários também. Eu gosto de ouvir opiniões diferentes, porque é assim que a gente vai crescendo e se desenvolvendo. Quantas vezes eu tinha um pensamento, compartilhei com um amigo, ele falou uma coisa diferente e eu mudei minha forma de pensar, porque eu tive contato com outra realidade, né? Então, a respeito da justiça de Deus, se nós observarmos o mundo hoje, é inegável que tem muita maldade. Tem muita pobreza, muita fome, muitas coisas ruins que nós não gostaríamos que existisse. E no meio de tudo isso, muitos podem se perguntar, como que Deus é justo? Né? Tendo tanta coisa ruim acontecendo, como isso pode ser justo? Quantas pessoas boas sofrem? Quantas pessoas boas acontecem com elas coisas que elas não mereciam? Porque elas são boas, elas estão fazendo tudo certo e de repente acontece uma atrocidade, um acidente. Bom, eu tive essa reflexão vendo um vídeo do Reels, talvez alguns até já viram, que um pai, querendo ensinar pro filho como a vida funciona, ele pega um pedacinho de chocolate, dá pra ele e pergunta assim: se eu te der esse chocolate, você vai ficar feliz? Ele fala: eu vou. Ele fala: agora se eu pegar 2 chocolates e dar pro seu irmão, você vai ficar triste? Aí o filho fala: eu vou, isso não é justo. E ele fala: primeiro, filho, a vida não é justa. Segundo, não é porque o seu irmão ganhou 2 que você tem que ficar triste com 1. Você não pode deixar o ciúmes, a inveja, estragar uma coisa boa que aconteceu com você. Antes você não tinha nada, agora você tem 1. Se alegra com o que você tem. A reflexão é muito boa, eu gostei. Só que eu fiquei pensando pra além disso, sabe? Além do que o pai quis transmitir, o vídeo ficou girando na minha mente, eu fiquei refletindo. E eu pensei na visão de Deus. Seria injusto o pai dar 2 pro outro filho? E me parece que não. Porque o pai trabalhou, teve a recompensa do seu trabalho, com o pagamento comprou chocolate, é justo que ele faça o que ele quiser com aquele chocolate, que foi fruto do trabalho dele. Se ele quisesse não dar nenhum pros filhos comer, tudo bem, ele trabalhou pra isso, ele se esforçou pra isso. Se ele quiser dar 1 para um filho e 2 pro outro, tudo bem também. Não é injusto no ponto de vista maior, no ponto de vista geral, mas do ponto de vista da criança é. E nós somos assim, sabe? Nós somos muito limitados. Naturalmente, eu vou olhar o que eu consigo ver, né? Eu vou olhar até onde meus olhos alcançam. Então, do meu ponto de vista, olhando daqui, essa situação tá errada. Não era pra ser assim. Mas talvez daquele outro ponto de vista, pra pessoa tá certa. Do ponto de vista da criança, claro que tá errado meu pai me dar 1 e dar 2 pro meu irmão. Poxa, mas por quê? Imagina se essa criança ora a Deus e fala assim: Senhor, tá errado isso, me ajuda, interfere de alguma forma. Seria certo Deus mandar um anjo aqui na terra, interferir de alguma forma, pegar o chocolate do irmão, dividir no meio, dar metade pra cada um ficar com 1,5, quebrando a liberdade do pai que escolheu dar 2 pra um e 1 pra ele? Me parece que não. Me parece que o pai tem direito, sim, de dar 2 para um filho se ele quiser. E talvez é aí que entra a desigualdade do mundo. Me parece que, em contextos gerais, Deus é justo, mas a injustiça que a gente vê vem do próprio homem. Porque se o homem quiser fazer uma maldade, uma ação ruim, o homem tem liberdade para isso. O homem é livre para escolher. Deus não vai vir aqui e impedir uma pessoa de cometer um crime. Se ela quiser cometer, ela comete. E a consequência desse crime, para a própria pessoa, também é negável. Porque Deus tem uma regra geral, que está lá em Provérbios, que o que a gente planta, a gente colhe. Então, uma ação ruim vai gerar uma colheita ruim para a pessoa. Não tem como evitar isso.
Só que essa ação ruim dessa pessoa também gerou um impacto ruim na vida de outra que não tinha nada a ver. E Deus não vai interferir nisso, porque a pessoa pode escolher fazer maldade se ela quiser. Daí vem tanta maldade no mundo. Talvez nós devíamos ser mais altruístas, nós devíamos olhar mais pro nosso próximo, sabe? Porque assim como você tem a liberdade de escolher o mal, você tem a liberdade de escolher o bem. Se você vê que alguém tá precisando de algo e você não abre o coração para ajudar, ou se às vezes você não abre os olhos para ver que alguém tá precisando de algo, aquela pessoa vai continuar precisando de algo, sendo que era uma responsabilidade sua ajudar essa pessoa. Olha o que Tiago fala. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Em outras traduções, talvez, aquele que pode fazer o bem e não faz, comete pecado. E o que é pecado? Talvez é interessante ter um vídeo só para isso, mas de forma resumida é fugir do propósito de Deus, é sair da vontade de Deus. Então Deus quer que ajudemos uns aos outros. Se você não ajuda, você desviou da vontade de Deus, você pecou. E é por isso que a gente precisa realmente ajudar quando a gente vê alguém precisando. Senão a gente erra também. Jesus falou, né? Quando vocês cuidam de alguém que está com fome, alguém que está com frio, é de mim que vocês estão cuidando. Jesus deu um mandamento maior, que é: ame uns aos outros como eu vos amei, ele falando. Isso é muito mais forte. Ele deu 2 mandamentos, né? Ame uns aos outros como eu vos amei e ame uns aos outros como a si mesmo. Ele olhou para o nosso lado egoísta, para o nosso lado humano, natural, de querer se cuidar, de querer o bem para si. Então queira isso também pro outro. E também ele olhou pro lado do amor dele, que é absoluto. Cara, como é que você vai amar todo mundo que tá do seu lado como ele amou você, a ponto de morrer por você, antes de você conhecer ele, enquanto você ainda tava ruim, enquanto você ainda é ruim? Isso é muito forte, mas é isso que ele pede pra gente. E muitas vezes a gente vive assim, sem olhar pro nosso irmão, sem olhar pro lado, sem ajudar quando a gente pode. E aí, essa pessoa que tá do nosso lado, talvez tá pensando: Senhor, mas eu não tô tendo nenhuma ajuda, mas eu tô precisando disso. E aí parece injusto pra ele que ele não tá recebendo ainda essa ajuda, mas era você que devia estar entregando. E aí Deus precisa tomar outro caminho, tomar o coração de outra pessoa, mostrar uma revelação pra alguém, trazer alguém de outra cidade pra vir ajudar essa pessoa, porque essa pessoa tava mais próxima de Deus, tava mais íntima com Deus, e aí ela teve acesso a essa revelação e veio fazer a vontade de Deus, que você que tá do lado da pessoa poderia ter feito. E é por isso que eu acho que tem toda essa maldade no mundo. Olhando em pontos maiores, né, como uma fome enorme, uma pobreza enorme, talvez seja mais complexo de explicar, mas eu ainda acredito que se a gente olhar a fundo, é sempre consequência de uma ação humana, e Deus respeita essa ação humana. Deus não intervém nem impede essa ação humana. E se essa ação humana causa mal para uma pessoa que não merecia esse mal, o mal acontece, porque as pessoas têm liberdade de agir, mas toda ação tem uma consequência. E no fim das contas, é como fala em Romanos, né? Cada um de nós prestará conta de si mesmo para Deus. Deus te abençoe por ter assistido esse vídeo e que Deus abençoe sua vida.